Olá, eu sou o pastor Emanuel, pastor da New Hope Brazilian Baptist Church. Seja bem-vindo ao nosso programa New Hope. Nós estamos em uma série de conversas sobre igreja, uma família que todo mundo precisa. Nós estamos na última mensagem dessa série, foram ao todo, contando com hoje, 4 conversas, onde nós falamos sobre centralidade da palavra, comunhão, oração e hoje nós vamos falar sobre o partir do pão. Eu encorajo você a assistir esses vídeos anteriores, porque eu tenho certeza que esta palavra da parte de Deus na sua vida vai trazer saúde, vai trazer cura para essa realidade de igreja. E se você disser, não, eu estou bem com a minha igreja, eu estou tendo uma caminhada saudável, eu encorajo você a assistir esses vídeos também, porque vai ser uma palavra de fortalecimento e também vai ser como que ferramentas, instrumentos em tuas mãos para abençoar a vida daqueles que estão desigrejados, que estão lutando com problemas relacionados a histórico de igreja, enfim. Essa série de mensagens, ela tem um tom para ser bênção na sua vida e para cuidar dessa realidade de igreja e membros, igreja e pessoas. A igreja é um plano de Deus, a igreja é um sonho que nasceu no coração de Deus, é uma realidade que foi construída a partir do toque de Deus e do sangue de Cristo Jesus. Não é uma invenção de um sociólogo, de um historiador, de um pastor, de um líder religioso, não. Quem inventou a igreja, quem criou a igreja foi o próprio Deus. E Deus é um Deus que não pratica o desperdício. Tudo que ele faz tem um objetivo. Toda parte do nosso corpo tem uma razão de ser. Cada realidade que ele criou no universo tem um objetivo. Ora, se o nosso Deus é um Deus que não pratica o desperdício, e sendo ele o criador da igreja, a igreja não é um desperdício. A igreja não é desnecessária. Muito pelo contrário. A igreja é crucial na nossa caminhada. E é sobre isso que a gente está conversando nessa série e hoje a gente vai terminar a série falando sobre o partir do pão. A conversa está sendo baseada no texto de Atos capítulo 2, verso 42, que diz o seguinte: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Uma das imagens que o Senhor usa para falar sobre igreja é que a igreja é o corpo de Cristo. Bom, por que Jesus faz isso, né? Ele usa vários exemplos. Ele fala, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a família, por isso que a gente se chama de irmão, a igreja é a noiva de Cristo, enfim, são várias analogias. Por que ele faz isso? Porque o conceito de igreja que Jesus estava trazendo era algo novo. Então ninguém sabia o que Jesus estava de fato querendo dizer. E para que as pessoas pudessem entender o que ele faz, ele usa analogias, exemplos que a gente pode olhar para eles e entender como eles funcionam, e a partir dali a gente faz os paralelos com a realidade que está sendo explicada, apresentada. Uma das imagens, como disse, que o Senhor usa para explicar o que é igreja é o corpo de Cristo. Quando nós olhamos para o nosso corpo, a gente consegue ver inúmeros paralelos que existem entre o nosso corpo e a igreja, o corpo de Cristo. Um que eu quero trazer é a realidade do partir o pão. Esse processo do partir o pão acontece no nosso corpo 24 horas por dia. Acontece essa partilha o tempo todo para que a gente consiga continuar vivo. O processo a que me refiro, que acontece no nosso corpo, é um processo chamado osmose. Esse processo, em síntese, é quando uma célula hipoidratada se aproxima de uma célula hiperidratada e, ao se aproximarem aquela que está hiperidratada, partilha o líquido com aquela que está hipoidratada. O que é hiperidratada é que está com muito líquido. O que é hipoidratada é que está com pouco líquido. Neste processo biofísico que acontece no nosso corpo, o líquido é partilhado. Qual é o objetivo? Para que tenha vida no corpo. Quando nós olhamos para o corpo humano, a gente aprende que sem partilha não há vida. A vida, ela é uma realidade no nosso corpo que só existe porque as células partilham o tempo todo.
Isso na questão do líquido, depois a gente pode fazer outro estudo analisando a questão dos nutrientes, do alimento, é o tempo todo partilhando para que todo o corpo esteja nutrido. Não adianta nada só um braço ser nutrido e o outro desnutrido, ou só uma perna receber líquido, alimento e a outra não. Se isso acontece, a amputação e a morte. Quando nós olhamos para o corpo de Cristo, o que nós vemos aqui neste texto é que essa igreja, a igreja primitiva, era uma igreja saudável, era uma igreja relevante, porque havia partilha. Uma outra realidade que a Bíblia nos apresenta para explicar o que é a igreja é a realidade da família. Nós somos irmãos. Nós temos um pai em comum, mas quando nós olhamos para o lado, o outro nós chamamos de irmão. E quando nós vamos olhar para a dinâmica da família, nós aprendemos a importância da partilha. Família que é família, irmão que é irmão, partilha. E deixa-me compartilhar uma história. Essa história eu vivi, eu presenciei e ela ilustra um pouco sobre essa realidade do sentimento, da importância da partilha dentro de uma família. Eu estava trabalhando na igreja e passou do horário de comer e eu tive que então comer em um desses fast foods. E perto da igreja onde eu trabalhava na época, tinha ali um fast food, daria para eu podia ir a pé, não precisei pegar carro. Na hora que eu estava atravessando a faixa de pedestre, eu vi que tinha 2 meninos pedindo dinheiro nos carros. Eu passei por eles, entrei no fast food, peguei o meu lanche, sentei, e passou um pouquinho, aqueles 2 garotos entraram. E eles, com o dinheiro que eles tinham recolhido ali no semáforo, eles foram comprar e compraram os lanches deles. E eles sentaram bem de frente, cada um pegou a sua caixinha com um lanche e sentou bem de frente para mim. Eles deviam ter entre 7, 8, no máximo 9 anos de idade. E eles abriram a caixinha, brincaram com seus brinquedos e eu ali comendo meu lanche e observando eles. De repente eles pararam de brincar e foram para o lanche. Eles pegaram o lanche, desembrulharam e antes de dar a primeira mordida, um olhou para o outro e perguntou: "Você vai comer seu lanche?" Aí ele falou: "Como assim? Por que você está perguntando isso?" Aí ele falou: "Porque eu acho que eu não vou comer meu lanche." E ele perguntou por quê. Ele falou: "Acho que eu vou levar esse lanche para minha mãe." O outro olhou para o lanche e falou: "Eu também." Eles embrulharam o lanche de volta, colocaram na caixinha e saíram. Quando eu olhei aquilo, eu me deparei com crianças que estavam vivenciando um princípio muito profundo da realidade de família, que é o princípio da partilha. Se a gente perguntar qual foi a universidade que eles estudaram que ensinou para eles esses princípios éticos e morais sobre a importância da partilha em um grupo social, a resposta é nenhuma. Se perguntar quais foram os cursos que eles fizeram, onde eles puderam compreender as responsabilidades de cada parte dentro daquele organismo social chamado família, a resposta é nenhum curso. Mas como aquelas crianças, mesmo na sua tenra idade, conseguiram praticar um princípio tão crucial para corpos sociais e, de uma maneira ainda mais específica, para uma família? A resposta é porque eles eram família. Porque dentro da família, a minha fartura, ela incomoda se eu olho para o lado e vejo a escassez do meu irmão. Se o meu prato está cheio e o prato do meu irmão está vazio, eu divido o meu prato, porque é meu irmão, a dor dele dói em mim, a fome dele dói em mim. É irmão, é família, a dor da minha mãe, a fome da minha mãe me incomoda. Aquelas crianças sabiam disso porque elas eram família, era mãe, eram os meus irmãos. E eles puderam então olhar para aquele lanche e falar: não, a gente precisa partilhar. Simplesmente porque eram família. Quando nós vamos para a palavra de Deus, e vemos o Senhor Jesus dizendo: olha, vocês são igreja, igreja é corpo, igreja é família. É sobre isso que ele está falando, vocês precisam partilhar. E aí a gente precisa entender de fato o que é esse partilhar. E eu posso dizer que esse partilhar tem pelo menos 2 realidades que a gente precisa praticar: a realidade literal e a realidade espiritual. A igreja é chamada para partilhar o pão literal. Esse texto aqui de Atos, quando fala que eles partiam pão, é o pão literal, é a comida deles. Eles viam que alguns estavam com fome, eles davam de comer uns para os outros, eles partilhavam as suas riquezas. E aqui não é um socialismo, ok?
O socialismo fala todo mundo tem que ter tudo igual. Aqui é o cristianismo, é a minha fartura sobre a necessidade do outro. Não existe, não é uma igualdade, mas é uma falta de necessidade, falta de escassez. A minha fartura sobre a necessidade do outro e eu partilho, para que a gente cresça junto. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê essa partilha, essa generosidade. E isso aqui foi encarnado, explicado, exemplificado por Jesus Cristo. Quando a gente vê Jesus ali ensinando as pessoas e de repente a noite vai chegando e as pessoas estavam com fome, os discípulos chegam para Jesus e falam: Mestre, manda as pessoas embora porque não tem pão. Jesus vira para os discípulos e fala: Como assim não tem pão? A gente vai dar de comer para eles. O que vocês têm? Os discípulos falam: Tem, aqui a gente juntou, tem 5 pães e 2 peixinhos. Pois bem, vamos partir o pão. E diz o texto que antes do ato de partir o pão, antes do ato da oração de gratidão de Deus pelo pão, Jesus teve compaixão. Esse é um ato crucial na vida da igreja. Essa é uma palavra fundamental na igreja. Compaixão. Compaixão é sentir a dor do outro. Compaixão é permitir que a fome do outro me afete, a necessidade do outro me toque. Isso é compaixão. Uma igreja, para ser relevante, para ser necessária, para ser a família necessária, a prática da partilha é crucial. Nós precisamos ser generosos. Saber que o Senhor derrama sobre a nossa mesa o pão, o sustento, as bênçãos, os 5 pães e os 2 peixinhos, não apenas para nos sustentar, mas para usar isso para fazer milagres, para alcançar a vida dos outros. O Senhor nos abençoa para que a gente seja canal de bênção. Uma igreja necessária é uma igreja que não se fecha nas 4 paredes e pensa apenas em si, nas suas programações, nos seus objetivos, mas é uma igreja que olha para fora e ouve o clamor do mundo, as lágrimas do mundo e sai em resposta a essas dores e sai para partilhar o pão. E é o pão também literal. É os membros usando o seu conhecimento para ensinar os outros. Eu sei inglês, eu vou ensinar inglês para uma pessoa. Eu conheço um pouco sobre matemática, eu vou ensinar um pouco disso. Eu tenho um pouco mais de sustento aqui na minha realidade de despensa, eu vou partilhar isso. Sabe, a gente precisa entender que a realidade da partilha não é praticada por aqueles que conseguem ver o que tem e entender que é muito. Porque você deve conhecer gente que tem muito dinheiro, mas é uma pessoa egoísta, uma pessoa que não divide, que não partilha. Portanto, não é reconhecer que tem muito que gera em nós um coração generoso. Mas o que gera em nós um coração generoso é compreender que a gente não precisa de muito para viver. Quando a gente compreende isso, a gente se permite partilhar. E a gente consegue ver que tudo que Deus tem derramado sobre a nossa vida é mais do que suficiente para a gente colocar nas mãos dele para abençoar a vida do outro. Quando a gente faz isso, a gente inverte uma lógica que tem deteriorado a igreja. A gente inverte a lógica de consumista para servos. Nós deixamos de ser consumidores de religião e nos tornamos servos de Cristo. O Senhor colocou você numa igreja, numa comunidade, não apenas para receber, não. Deus colocou você lá para servir, para partilhar o pão. E quando nós partilhamos o pão, o que mais ouvimos é: poxa, eu pensei que eu ia abençoar, mas eu fui o maior abençoado. E a gente vê que aquilo que está escrito na palavra de Deus faz sentido. Mais bem-aventurado é dado que receber. Sabe, para que a igreja tenha um significado, para que a gente consiga vivenciar essa realidade planejada por Deus, a gente não pode esquecer de partilhar o pão de uma maneira literal. Comece a servir, comece a se doar, comece a partilhar e você vai ver a beleza do corpo de Cristo. Você vai ver Deus usando a sua vida de uma maneira que você jamais imaginou. Você vai ver vidas sendo tocadas, pessoas sendo abençoadas. E sim, seja criativo nisso. Não pense apenas na questão financeira. Pense em seus dons, seus talentos, seu tempo, sua disponibilidade, seu trabalho. Use tudo isso para a glória de Deus. A história não é sobre nós e nos fazer ricos. O evangelho não é para deixar você mais rico, ok? E também não é para deixar o seu pastor mais rico. O evangelho não é para isso.
O evangelho é para proclamar o reino de Deus e todos os recursos que são derramados sobre a nossa vida é para fazer Cristo, a glória de Deus manifesta no nosso meio. E nisso pode ter certeza, não é por meio de ostentação. Olha, vejam como eu sou bem-sucedido, isso mostra que Deus é bom. Não, as bênçãos de Deus é derramado sobre a nossa vida para que o nome dele seja exaltado quando nós partilhamos, quando nós abençoamos, quando nós ajudamos, quando nós servimos. O partir do pão aqui é literal também. Mas a partilha do pão aqui também pode ser interpretada e entendida no decorrer da vida da igreja em uma perspectiva teológica. Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a realidade que nos alimenta, que nos sustenta, que nos traz vida. Nós, a Igreja de Cristo, temos acesso a este pão vivo que desceu do céu. Nós somos alimentados pela palavra de Deus. Agora, nós não podemos nos fechar dentro do nosso palácio eclesiástico e ser negligente com a nossa responsabilidade de proclamar o Evangelho. Sim, nós temos que proclamar o Evangelho, falar do amor de Cristo para aqueles que estão à nossa volta. Nós temos que partir o pão. Nós temos que falar de quem Cristo é, do amor dele, do poder dele de transformação. Essa é a nossa responsabilidade. E às vezes algumas pessoas veem como contraditórias a ação social e a evangelização. Eu gosto muito da definição de John Stott, que ele vai falar que, na verdade, a ação social e a evangelização são como que asas de um pássaro. As duas asas são importantes. Sem as duas asas, o pássaro não voa. E a gente consegue ver isso na palavra de Deus, quando Tiago vai falar, olha, se você diz que tem fé, mas você não tem obras, a sua fé sem obras é uma fé morta, mas mostre-me a sua fé sem obras e eu vou mostrar para você a minha fé através das minhas obras. Consegue ver como que as duas coisas caminham juntas? Que quando nós agimos, nós proclamamos o reino de Deus, mas também devemos proclamar o reino de Deus para que as nossas ações também sejam fundamentadas. As duas realidades são importantes. Nós, como Igreja de Cristo, temos que proclamar o Evangelho. E aqui eu quero terminar sobre este ponto, fazendo você imaginar a seguinte cena. Imagine que você entre num hospital de câncer e ali você vai passando pelas alas e vendo as crianças com os olhos pálidos, sem brilhos, sem aquelas crianças fracas, e você vai passando pelos corredores vendo essas cenas e aquilo vai te tocando. Você chega num quarto e ouve uma mãe segurando na mão do seu filho os seus últimos respiros e suspiros e de repente morreu. E você vai passando por este hospital, por esses quartos e vendo aquelas cenas, ouvindo os choros. E de repente você termina aquela sua caminhada por aquele hospital vendo toda aquela cena de choro, de dor e você volta para casa. E quando você chega em casa, você se depara com uma descoberta, você conseguiu descobrir a cura para o câncer. A pergunta que eu faço para você é, você está ali com a cura do câncer, o que você faria? Você pegaria aquela cura e guardaria para você e falar, vai que um dia eu tenho câncer e eu posso usar isso para mim? Ou você pegaria aquilo e levaria para aquele hospital e fala, eu encontrei a cura para o câncer. Aqui tá, as mães não precisam mais chorar, é só partilhar isso. Partilhe, entregue para todas as crianças. A vida vai voltar, o choro vai acabar, a dor vai parar. Eu acredito que você teria a segunda reação. Você partilharia a cura, partilharia a vida. Por quê? Porque a dor do outro te tocou, porque você recebeu a cura e agora você pode partilhar. Isso que nós faríamos. Eu quero dizer para você que no reino espiritual, essa história aconteceu. Nós encontramos a cura para uma doença muito pior do que o câncer, a doença do pecado e da perdição. E nós não podemos nos calar diante de toda a tragédia que o pecado está gerando neste mundo.
A nossa missão como igreja de Cristo é pegar essa cura que nós conhecemos e partilhar com as pessoas que estão à nossa volta e dizer: ei, você não precisa mais chorar, você não precisa mais viver escravo do pecado, você não precisa vivenciar essa realidade de escravidão, porque nós conhecemos a cura. Nós queremos compartilhar com você, existe um caminho de vida, não um caminho de morte. Essa é a nossa missão, é para isso que a gente está aqui. Quando a gente entende o porquê o Senhor criou a igreja e quais são as realidades de vida, a gente consegue viver a igreja de um jeito diferente. A gente consegue entender o sentido, a gente consegue ser curado, a gente consegue ser transformado. E eu quero dizer para você, sim, a igreja é necessária. Mas para que a gente vivencie a realidade que Deus planejou para que a gente vivencie dentro da igreja, nós precisamos de centralidade na palavra de Deus, nós precisamos de comunhão, nós precisamos de oração e nós precisamos partir o pão. Se nós não vivenciarmos isso, a igreja vai ser um clube, a igreja vai ser mais um problema que a gente vai ter na nossa vida, mais uma programação do nosso final de semana que vai estragar as nossas manhãs de domingo. Mas se nós compreendemos exatamente para que serve a igreja e como viver a igreja, a gente vai conseguir crescer na caminhada que o Senhor está nos conduzindo. Nós vamos conseguir desfrutar das bênçãos que o Senhor tem para nós dentro dessa comunhão, dentro dessa realidade. A minha palavra para você é: valorize a igreja de Cristo. A minha palavra para você que está longe dos caminhos do Senhor, ou que diz: não, eu não estou longe dos caminhos do Senhor, eu estou longe da igreja. Ok, minha palavra para você é: volte para a igreja. Volte para a casa do Pai. Volte para a comunhão dos irmãos. Porque isso é importante para você. A igreja, existem pessoas imperfeitas, muitas pessoas imperfeitas, eu estou lá. Então, tem gente imperfeita como eu. Mas eu quero dizer para você que não é só sobre isso a igreja. A igreja não é só sobre pessoas imperfeitas. A igreja é sobre um Deus perfeito que usou a estratégia da igreja para trabalhar, abençoar, cuidar de pessoas imperfeitas como nós. Centralidade na palavra de Deus, encarne a palavra. Comunhão, busque comunhão, aprenda a perdoar, aprenda a amar, aprenda a conviver. Isso vai fazer você crescer. Oração, ore pela realidade da sua vida como membro da igreja, sobre a tua missão, sobre a vontade de Deus, sobre a tua vida, sobre a tua igreja. E partilhe o pão. Lembre-se, a igreja não está aí para nos servir, ela está aqui para fazer a vontade de Deus. Ela está aqui para que a gente seja um instrumento para servir a Deus. E partilhar o pão é usar aquilo que temos para a honra e glória do Senhor, para fazer Deus conhecido. E é também uma forma onde nós somos chamados. O partilhar o pão é esse chamado para compartilhar a mensagem do Evangelho. Eu quero dizer para você que a igreja é a família que todo mundo precisa. Que a igreja é a estratégia de Deus. Eu quero dizer para você que o Senhor tem projetos, sonhos, planos para realizar na sua vida e através da sua vida, por meio dessa família chamada igreja. Que Deus te abençoe.